E eu já quero começar chamando aqui o André Anelli, porque amanhã começa o julgamento de Jair Bolsonaro e de mais 7 réus do chamado núcleo central da tentativa de golpe de Estado. Eu vou conversar então com o Anelli, que vai trazer as informações sobre como eles devem acompanhar esse julgamento. Aliás, o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve participar presencialmente, né, Anelli? Bem-vindo. Sim, Evandro, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Até o momento, o ex-presidente Jair Bolsonaro não deu certeza sobre se vai acompanhar o julgamento diretamente do Supremo Tribunal Federal ou remotamente, em casa, onde ele cumpre prisão domiciliar preventiva nesse momento. Então, o ex-presidente deve tomar a decisão só nas próximas horas, mas a grande tendência é que ele realmente acabe acompanhando o julgamento de casa por via remota. É uma escolha semelhante, é a mesma escolha da maioria dos outros 7 acusados, entre outros crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e também deterioração de patrimônio público tombado. Esses outros réus, pelo menos a maioria deles, deve acompanhar também de casa e não deve marcar presença no Supremo Tribunal Federal no dia 2, no caso, amanhã, a partir das 9 horas da manhã. A gente relembra aqui que entre esses outros 7 estão os ex-ministros Anderson Torres, da Justiça e Segurança Pública, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que era ministro da Defesa, também ex-ministro, o comandante da Marinha, o almirante Garner, também o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Enfim, são 7 réus, todos eles acusados de uma tentativa de golpe de Estado logo após a eleição de 2022. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou nessa segunda-feira que o julgamento precisa ser levado com seriedade e seguindo a Constituição para que todo o direito de defesa seja garantido e também para que haja, de fato, justiça no julgamento contra o ex-presidente e contra essas outras autoridades. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. A gente vai se falando aqui ao longo do 3 em 1 e trazendo mais detalhes sobre esse julgamento, inclusive como vai funcionar esse rito. Agora, o Fábio Piperno, como é que você avalia essa estratégia de manter os réus em casa e apenas as defesas participarem desse primeiro momento? Apenas um deles deve, e isso ainda a gente precisa aguardar, assistir presencialmente, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro deve acompanhar de casa em prisão domiciliar. Bom, Evandro, primeiro que trata-se de um fato histórico na vida do Brasil, porque, infelizmente, nosso país já testemunhou muitos golpes ao longo de toda a história, mas os golpistas, em momento algum, foram parar nos bancos dos réus, principalmente golpistas fardados. Então, isso também traz um inedetismo a tudo que a gente vai acompanhar nos próximos dias. A gente vai ver generais sentados nos bancos, no banco dos réus. Algo absolutamente novo na história do Brasil e que mostra também maturidade institucional. Agora, se fosse um réu e que tivesse meu julgamento sendo iniciado agora, eu gostaria de comparecer. Eu acho que essa estratégia, claro que não vai mudar nada, comparecer ou não, mas é sempre muito importante olhar cara a cara, sentir as reações e também reagir, né? Caso o réu, por exemplo, julgue que ele foi alvo de alguma barbaridade, de alguma aberração, de algum fato que não foi corroborado pelos fatos reais. Ô Zé Maria Trindade, e você, como avalia essa estratégia? Você entende que seria interessante que os réus estivessem ali no julgamento, participassem cara a cara com os ministros e também ao lado de seus advogados? Não, isso não é bom. 2 pontos me surpreenderam quando eu comecei a cobrir o Supremo Tribunal Federal. Primeiro foi o Ministério Público, né, que é uma parte, que é o Procurador-Geral da República, geralmente, entrar no plenário junto com os ministros e depois ir para o cafezinho e para o lanche que eles fazem às 5 da tarde com os ministros e se confunde o Procurador-Geral e os ministros do Supremo Tribunal Federal, enquanto a defesa fica sentada lá fora, não tem acesso aos ministros e só tem uma fala ali rápida, né? Determinada pelo presidente da mesa e pelo relator. Então, assim, isso me surpreendeu, que eu entendia que o Ministério Público devia estar na mesma condição do acusado. Os dois vão se debater, assim o processo
judicial. E a outra foi a ausência do réu. Não é usual e, em certo ponto, visto até como possibilidade de constrangimento aos ministros. Isso é a prática do Supremo Tribunal Federal. Nunca os réus vão. Um ou outro, aí já é uma exceção. Então, o que a defesa recomenda é isso, de não ir. Os votos não são decididos na hora. Não é como o tribunal do júri, por exemplo, onde os jurados ficam ali e ficam permeáveis aos argumentos, aos fatos apresentados ali no julgamento. Nesse caso, não. O ministro já chega com o voto pronto e ele lê aquele longo voto e, portanto, não há absolutamente nenhuma interferência. Pode até piorar, para se ter uma ideia. Então, é uma situação, é uma praxe do Supremo Tribunal Federal que o réu não participe, não esteja presente no julgamento. Eu estranho. Ô Bruno Musa, e para você, como te parece este julgamento que começa nessa terça-feira e que não deve ter a permanência ou a presença permanente? Bruno Musa vai falar conosco daqui a pouco e eu já quero aproveitar para mostrar para vocês então como que será a turma formada, que é a primeira turma, na qual tem o ministro Alexandre de Moraes como relator, que começa a apresentar o seu relatório para esse julgamento nessa terça-feira, com os outros ministros. Vamos jogar aqui na tela, então, para a gente acompanhar. Aqui são as pessoas que vão ser julgadas. Dá para a gente trazer primeiro quem são os ministros da primeira turma que vão julgar essas pessoas? Perfeito, pessoal, obrigado. Então, a gente vai ter a abertura da sessão desta terça-feira, às 9 horas da manhã, com Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e ele já abre o espaço logo depois para que o ministro Alexandre de Moraes faça e leia o seu relatório. E aí temos também, além desses dois, o ministro Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia, Luiz Fux e, além disso, nesse julgamento haverá também os argumentos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, terá 2 horas para a apresentação dos seus argumentos. Então, são esses personagens que a gente deve acompanhar ao longo de todo esse julgamento, no caso das acusações e das ponderações que serão feitas pelos ministros. O que se tem de expectativa até agora é uma possível divergência deste ministro aqui, Luiz Fux. Mas, a depender do que já acompanhamos dos debates que aconteceram antes desse julgamento, a gente percebe posicionamentos bastante alinhados dos outros ministros em relação à culpabilidade, mas é claro que é preciso observar a divergência que pode acontecer entre o tamanho das penas que poderão ser aplicadas caso haja uma maioria de 3-2 para a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus que vão ser julgados a partir de amanhã no Supremo Tribunal Federal. Neste caso, a gente sempre sabe que os ministros podem avaliar o tamanho das penas a partir da análise dos crimes com entendimentos diferentes. E quem são os réus que vão participar desse julgamento? Agora sim, vamos para aquela tela lá. Então, esse aqui é o núcleo considerado principal, núcleo crucial. Jair Bolsonaro, o ex-presidente, Walter Braga Neto, que é o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Augusto Heleno, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira. E é ele quem pode ser o único que acompanhará esse julgamento ali, presencialmente. Alexandre Ramagem, Almir Ganier Santos, da Marinha, e também Mauro Cid, que foi o delator. E que foi a partir dos depoimentos de Mauro Cid, das várias oitivas conduzidas com ele, que se juntou uma quantidade enorme de documentos para que o ministro Alexandre de Moraes preparasse o seu relatório, que será lido nesta terça-feira.